como é feliz aquele que se importa com o pobre. Entenda pobre aqui não como apenas o pobre, o miserável que mora naquela casinha humilde, passando necessidade e carente de ajuda do governo, de pessoas. Não, não é só esse pobre. Esse pobre aqui, na verdade, refere-se a um necessitado. A pessoa que é necessitada de algo, e aqui nós vamos descobrir ao longo do capítulo, eu poderia até fazer um certo suspense, mas na verdade Davi estava falando dele mesmo. O grande rei Davi estava aqui enquadrado nesse necessitado, nesse pobre que estava precisando ser alvo, talvez de um abraço, talvez de uma palavra, talvez de um ouvido, talvez necessitado de um conselho, de uma orientação. A maioria dos nossos problemas que nós enfrentamos são consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas. Quando você escolheu ser um empreendedor, saiba que junto no pacote de possibilidades de sucesso, vem junto lutas, dificuldades, medos, angústias, frustrações, solidão. O empreendedor, ele é geralmente uma pessoa solitária. Solitária porque nos seus ombros tem uma carga que os outros não entendem, tem responsabilidades que a maioria não compreendem, e o empreendedor, e eu não sei porque eu estou falando disso aqui, talvez porque eu esteja passando por situações parecidas, mas o fato é que todos nós, empreendedores da nossa própria vida ou de uma empresa, ou seja lá qual é o empreendimento que você é líder, saiba de uma coisa: você precisa se liderar. Você precisa ser aquele que te anima. Você precisa se automotivar. Você precisa se autoliderar. Se você não é um líder que se lidera a si mesmo, que consegue liderar sua própria vida, você então vai enfrentar o fracasso logo, logo, porque as lutas são severas, as lutas, elas vêm com força e vêm com o objetivo de destruir. Mas aqui Salmo começa a sua angústia, o seu poema, descrevendo que como é feliz aquele que se importa. Em outras palavras, diz como é bem-aventurado aquele que se importa. Pessoas geralmente não se importam. Pessoas geralmente elas preferem cuidar das suas vidas e no máximo não difamar ou no máximo não comentar, mas fica ali seguindo o seu ritmo sem se importar. Saiba que quando você toma conhecimento de uma situação, seja lá qual for, você faz parte do problema. E fazendo parte do problema, você precisa fazer parte da solução. A partir do momento que você toma conhecimento que existe uma causa, uma dificuldade, uma necessidade, que é a tradução de pobre, necessitado, você então precisa se importar. Porque feliz é aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. Em tempos de aflição, o Senhor não livra o necessitado. Ele livra também, mas aqui o texto está dizendo sobre aquele que se importou. Nos tempos de aflição que você, eu, qualquer um que se importa, vamos viver, porque todos nós vivemos aflições. Tem de bom ânimo, disse Jesus, porque todos nós vamos enfrentar adversidades, aflições, tristezas. E nesses dias, nesse tempo de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra. Prosperar na terra. Portanto, há uma fórmula para se prosperar na terra. E entenda, prosperar não é só ganhar dinheiro, não é só ficar rico, não é só ter bens. Não, prosperar está longe de ser só isso. Prosperar significa você estar bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que satisfeito, mais do que realizado. Isso é prosperar. Prosperar é você estar bem em todas as áreas da sua vida. Área sentimental, conjugal, área financeira também, área emocional principalmente. Pessoas que são debilitadas emocionalmente são pessoas que desanimam, pessoas que fracassam. Veja a vida de alguém fracassado e você vai ver alguém
emocionalmente fracassado primeiro. Você vai ver alguém emocionalmente destruído. Agora, procure a vida de alguém bem-sucedido, alguém de sucesso, e você vai ver que alguém que tem o seu emocional resolvido, sua autoestima resolvida, alguém que se lidera, alguém que se motiva, alguém que encontra forças em si mesmos e não nas outras pessoas. Se você ficar esperando a validação das outras pessoas, se você ficar esperando o apoio de outras pessoas, você não vai sair do lugar. Você não vai fazer o que precisa ser feito, porque pessoas precisam entender que elas são regentes da sua própria vida, do seu próprio caminho, do seu próprio destino. E ele faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. Quantos inimigos nós temos? Quantos inimigos você tem e muitas vezes você nem sabe que tem? E o pior dos inimigos são aqueles que estão próximos, aqueles que fazem parte da sua rotina, aqueles que estão ali por perto e que você não esperava. Esses são aqueles que mais nos machucam. Esses inimigos são aqueles que mais nos ferem. Esses são aqueles inimigos que mais nos causam mal. E, portanto, você precisa enfrentá-los, entendendo que você precisa prosperar na terra, prosperar sobre isso, prosperar sobre as dificuldades, porque prosperar em cima das bênçãos e de tudo que Deus pode fazer por nós, isso é fácil. Agora, prosperar diante das dificuldades, aí sim, esse é o vitorioso, esse é aquele bem-sucedido. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Orei, ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Nós fazemos escolhas todos os dias. Hoje, quando você acordou, você escolheu acordar. Quando os seus olhos abriram, você escolheu qual era o tipo de humor você teria. Você escolheu que tipo de temperamento você iria encarar esse dia. Temperamento que entende que Deus é por você, temperamento que entende que você é mais do que vencedor, ou então você poderia acordar e levantar como um fracassado, arrastando o chinelo, reclamando da vida e azedo você enfrentar esse dia. Mas se você escolhe corretamente, se você decide escolher a maneira certa, que é agradar a Deus através da sua alegria, através da sua satisfação, através do seu contentamento, através da sua gratidão, aí as coisas podem mudar à sua volta.